Queridas irmãs, queridos irmãos, nossos votos de muita paz. Preciso dizer que é uma grande alegria estarmos de volta e também pedirmos excusas por não postar semanalmente. As demandas nesse mês foram muitas e tínhamos muitos compromissos. Mas é um prazer porque eu estudo junto com vocês. E tenho que me preparar também para aqui estar. Então, é um crescimento, mais para mim do que para aqueles que me ouvem. Nos encontramos mais uma vez, então, com um encontro abençoado com as palavras de vida eterna. Espírito de Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nosso capítulo hoje é o 73, e o título é Excesso. Vamos, então, à nossa prática da oração. Eu os convido, então, a um breve relaxamento. Fechamos os olhos, inspiramos profundamente. Senhor Deus de amor e de misericórdia, aqui nos encontramos mais uma vez para trabalharmos na seara do Senhor. Dai-nos o entendimento desta bela lição e auxilia-nos para que nós próprios possamos rever os escaninhos de nossa vida e então verificar em quais pontos, em quais setores, departamentos de nosso viver em que estamos nós também nos excessos. Dai-nos a tua bênção, Senhor. Inunda nosso espírito de luz, de esperança, de confiança e fé. Por esse momento sagrado, muito obrigada. Graças a Deus. Vamos à leitura. Iniciamos com as palavras de Marcos, capítulo 8, versículo 36. Assim diz Jesus: pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Agora, vamos ao que fala Emmanuel. Enquanto a criatura permanece no corpo terrestre, é natural se preocupe com o problema da própria manutenção. Vigilância não exclui previdência, mas não podemos olvidar que o apego ao supérfluo será sempre introdução à loucura. Tudo aquilo que o homem ajunta abusivamente no campo exterior é motivo para aflição ou inutilidade. Patrimônios físicos sem proveito, isca de sombra, atraindo inveja e discórdia. Alimentos guardados, valores a caminho da podridão. Roupa em desuso, asilo das traças. Demasiados recursos amoedados, tentações para os descendentes. Todo excesso é parede mental, isolando aqueles que o criam, em cárceres de orgulho e egoísmo, vaidade e mentira. Observa, assim, o material que amontoas. Tudo que está fora de ti representa caminho em que transitas. Agarra-te, pois, ao efêmero. É prender-se à ilusão. Mas todos os bens espirituais que ajuntares em ti mesmo, como sejam virtude e educação, constituem valores inalienáveis a brilharem contigo aqui ou alhures em sublimação para a vida eterna.
É uma bela reflexão que o Espírito, irmão e amigo, nos proporciona e nos traz. Mas então agora, nós podemos assim compreender, né? O que é que nós entendemos por excesso? É para o nosso pensar, o nosso entender. Que tipos de excesso estamos praticando? Que tipo de excessos estamos praticando? É para que nós venhamos a compreender, a entender o nosso viver, como é que nós estamos levando, como detectar os próprios excessos, como detectar os próprios excessos. Isso é para nós pensarmos o que se entende por excesso, que tipo de excesso nós estamos praticando e como é que nós detectamos os nossos próprios excessos. Eu pensei bastante sobre isso e refleti. Refleti aqui na minha própria casa, naquilo que eu preciso modificar. Não adianta nós falarmos, expomos alguma coisa, se nós não vamos trabalhar naquilo. Então, disse que do que ultrapassa a medida justa, a medida normal e vulgar, a medida que se fixou. É a diferença para mais numa determinada quantidade comparada. Isso é o que nós entendemos por excesso. Todos nós, os seres humanos, vivemos ao longo do tempo automatizados, né? Nós temos corrido muito. Voltamos mais uma vez a falar nesses últimos 2 anos, porque eles vieram para nós de uma forma que o mundo parou, o mundo orou, o mundo se uniu. Pelo menos nesse período, aparentemente se uniu. Os artistas enviaram suas mensagens maravilhosas. E nós ficamos, na medida do possível, aguardando o momento de retornar. Estamos hoje no momento de um retorno, mas aí nós olhamos para trás e, vendo a questão do excesso, chego a me perguntar: nossos excessos hoje analisados eram de antes do ocorrido dos 2 anos, antes do estado pandêmico em que nós ficamos? Ou durante esses 2 anos nós desenvolvemos muitas coisas, às vezes não muito boas, que são referidas também aos excessos. Nós temos hábitos, atitudes, que também são condicionadas, não é verdade? Nós temos comportamentos muito viciadores, que nós não entendemos como sendo assim. Acreditamos que até tudo isso é normal. Nossos excessos são normais. De vez em quando, passo no meu guarda-roupa e dou uma olhadinha nos cabideiros, vejo o que eu uso, eu uso quase tudo. Mas o que não uso mesmo, então tenho passado adiante, porque não adianta, né? Eu posso ver com uma pessoa amiga ou outra se quer alguma peça, mas via de regra é tirar do guarda-roupa, né? Então, o texto também nos aconselha a passarmos o nosso olhar no guarda-roupa, a passarmos o nosso olhar na despensa e na nossa biblioteca. Eu penso que tudo aqui é muito pessoal e muito reservado para nós, né? Nosso guarda-roupa, por exemplo. Há pessoas que são apegadas às peças novas, mas são apegadas tanto ou mais em determinadas peças velhas, antigas.
que são suas preferidas, mas tem dezenas de peças novas além daquela. São excessos, né? E a nossa despensa, como será que ela anda, né? Se nós não compramos e não fazemos a troca dos alimentos, nós vamos ter insetozinhos dentro dos nossos pacotes dos alimentos. Então, não olhamos a nossa despensa, porque tudo é muito rápido, né? Muito rápido para a dona de casa que trabalha, para a dona de casa que não trabalha. Também os afazeres são muitos. Então, você abre a despensa, olha, eu quero uma lata disso, daquilo, você pega o que está na frente. Você só deve pegar o que está na frente. Você, quando comprou a outra, colocou a mais nova para trás. Não é assim? Outra coisa que nós temos muitos apegos é a questão da biblioteca, dos nossos livros. Temos muitos apegos aos nossos livros. Muitas pessoas têm apegos. Não dou, não vendo, deixa ali. E às vezes tem tantas pessoas que poderiam ler, né? Mas também, no nosso caso, né, da nossa casa espírita, só temos a agradecer na questão da biblioteca, porque recebemos muitos livros, né, das pessoas que têm uma quantidade grande, que são assinantes em clubes, e que recebem e nos dão para fazer parte ou do sebo ou da própria biblioteca, para aqueles que assim o desejarem emprestar as obras, né? Mas é importante repassar. Livros que você não lê, livros que você já leu, já estudou, agora você está num outro momento, está lendo outras obras, passar adiante. Quantas coisas nós não temos em casa que não iremos usar nunca mais, mas que poderiam ser úteis para outras pessoas. Algumas enferrujam, oxidam, estragam, né? E nós não passamos para uma outra pessoa. Gosto sempre de rever das coisas mais simples, aquelas coisas que nos saíram um pouco mais caro para comprar, que fomos adquirindo ao longo do tempo, né? Porque, veja, quando nós formamos uma família lá pelos seus 40 e poucos anos, se nós guardássemos tudo desde o começo, não haveria casa para abrigar tantos objetos, não é verdade? Então, quando chegamos numa idade maravilhosa, como a que nos encontramos, nós observamos que há tantas coisas que não nos fazem mais falta, de verdade, não nos fazem mais falta. É claro que temos muitos apegos ainda, e assim é com todos nós, temos muitos apegos. Isso me lembra uma passagem de Gandhi, quando ele estava na Inglaterra, e a sua majestade pediu que alguém oficial fosse acompanhá-lo às ruas para ele visitar, conhecer, ele queria dar uma volta, conhecer os arredores. Em certo momento ele passou de frente a uma joalheria, mas tinham gemas maravilhosas. Ele entrou, as gemas mais lindas estavam expostas em vidros apropriados dentro da loja. Ele olhava e sorria, olhava e sorria. E a pessoa que o estava acompanhando disse: olha, Mahatma, o senhor pode comprar o que o senhor quiser. Nós temos autoridade e temos o suficiente, a ordem que nos foi dada, que o senhor levasse a gema mais preciosa. E ele disse: não, mas eu não estou pensando em comprar nada. Mas os seus olhos brilharam, o senhor ficou tão feliz e até sorriu quando visitou e viu as peças. Ele disse: não, meu filho, é que eu fiquei olhando e pensando, que bom
que eu já não preciso mais nada, que isso não me faz falta. Então, esse aprendeu que os excessos nos estragam, né? Mas estamos falando do Mahatma Gandhi. Então, também é um salto quântico muito grande, né? Nós temos outras coisas para analisarmos sobre os excessos, que seriam assim, meus amigos, para a nossa reflexão. Qual o grau em que cada um aí vai colocar, né? O grau de preguiça e comodidade existente dentro de nós. Preguiça e comodidade. Milhares de pessoas não estendem suas mãos dentro de ONGs, dentro de lugares, de templos, de asilos, de orfanatos, de lares provisórios e tantas outras coisas. Por quê? Por preguiça e por comodidade, né? Isso nós temos que pensar, porque o tempo urge para todos nós. A volta é inexorável a cada um. Será que excessivamente maledicentes? Isso é uma coisa tão íntima e pessoal, né? A maledicência todos nós conhecemos e sabemos o que é. Será que eu sou maledicente? Qual é o meu nível de maledicência com referente aos demais, né? Será que constantemente, aos finais de semana, pensamos em consumir bebidas alcoólicas ou outros estimulantes para termos algo diferente, um sentimento diferente, porque sextou, o outro é porque quartou, o outro é porque sabadou. Então, cada um de nós tem a sua desculpa. Então, pensar as pessoas que ainda estão ligadas ao sabor do álcool. Temos forte apego aos nossos próprios pertences, como falamos anteriormente, né? Então, aqui o estudo reforça. Nós temos apego aos nossos próprios pertences? É para pensar. Nós vimos lá que os apegos trazem grandes problemas, grandes problemas. Quando desencarnamos, muitas irmãs, principalmente femininas, que quando desencarnam e os filhos doam os seus produtos, né? Todo o produto que entra na nossa casa, ele é higienizado. Todo produto é lavado, que vai para o nosso brechó. E tudo é limpo, bijuterias ou coisa assim, tudo muito organizado. Justamente para que possamos também limpar energeticamente aquele produto, né? Mas nós temos que observar que se nós formos extremamente apegados, depois de desencarnados, se há determinada coisa que era a menina dos olhos de ouro para nós, nós teremos problemas com isso. Então, o interessante é deixar ir. Como está o meu orgulho, né? Como está o grau do meu orgulho, da minha vaidade, do meu egoísmo? Orgulho, vaidade e egoísmo. Também faz parte do excesso moral. Então, como é que eu estou na vida com isso? Eu aprendi alguma lição, eu ainda espero aprender. Eu era assim, agora com o passar do tempo, eu sou 50% melhor, ou eu sou, não sei, como é que nós estamos? Nós preferimos ficar numa zona de conforto ou nós procuramos desafios para a nossa vida? Para a grande maioria, a zona de conforto é conforto. É ainda o melhor.
sairmos daquele nosso estado em que nós nos encontramos diariamente, porque nós temos uma rotina, todos têm uma rotina. E muitas vezes a rotina ela é muito vazia. Ela é muito vazia. Às vezes você tem alguém que vai lhe auxiliar, né? Um funcionário que lhe auxilia durante a semana, às vezes 2 vezes por semana, às vezes mais, ou às vezes durante a cada 15 dias. Mas você tem um tempo. Nós arrumamos um tempo quando queremos, mas nós caímos numa zona de conforto muito grande. Quantas pessoas se comprometem, tal dia, tal hora, eu vou estar lá para aprender isso ou para auxiliar naquilo. Mas aí dá um sol muito forte, mas o sol estava forte demais, nem consegui sair de casa. Mas a chuva era uma tormenta. Às vezes era uma chuvinha até agradável para a gente ficar em casa, comendo uma pipoca, assistindo um bom filme. Não é errado. Vez por outra, é muito bom. Mas todo sempre é uma perda de tempo. Dito isso, pelos nossos irmãos espirituais e pelos estudos que fazemos, né? E agora nós podemos, assim, observar, trazer qual o nosso excesso espiritual. Nosso excesso espiritual. Quando nós nos dedicamos a uma causa espiritual, pensamos estar sob o guante de uma missão. E nós nos desregramos. Nos desregramos. É como muitos, não generalizando, mas alguns neófitos, pessoas que vão pela primeira vez estudar e aí querem trabalhar, se candidatam ao trabalho na casa espírita, né? Então, eles ficam 1 ano, 2 anos e começam a não querer mais aquilo, né? Então, eles foram uma equipe espiritual e uma equipe encarnada investiu muito em cima daquela pessoa, nas conversas, nos tratamentos espirituais, nas conversas psicoterapeutas, nas conversas espirituais, né? Mas o que muitos, às vezes, querem é o trato mediúnico. E aí estudam e ficam, e aquilo não vai, não desenvolve, porque não se escolhe uma mediunidade. A mediunidade está em nós, ela é orgânica. E nós vamos trabalhando com afinco para colocá-la em treino mediúnico. Mas o que as pessoas fazem? Elas desistem, elas não querem mais, né? Desistem. Vão buscar em outra casa, em outro lugar, ou muitas vezes vão trabalhar, como diz, sozinhos. Então, nós temos os nossos excessos espirituais, nós temos a nossa teimosia, porque nós somos ainda um povo aqui na Terra muito teimoso. Sabemos de tudo, mas fazemos tão pouco, e tão pouco uso daquilo que sabemos. Aristóteles, na Antiguidade, nos advertia que quando houvesse excesso ou falta, a virtude deixava de existir. Ou tem excesso, né? Para ele, a virtude implica a justa medida. A justa medida é o caminho do meio. O excesso, isto é, o muito, e a falta, isto é, o muito pouco, são vícios. A virtude é a realização do justo equilíbrio que sabe tomar e que, à exata medida, limitando-se nas duas direções, do muito e do muito pouco. Então, a virtude é a justa medida. A virtude é a justa medida. Então, fazemos um comparativo, né? O líquido que a cobra produz, na medida certa, ela não é um remédio curador e evita a morte de muitas pessoas, mas no excesso, ela mata,
porque ela é um veneno, não é mesmo? Então, assim é para com todos nós. A natureza, ela vive nos dando lições grandiosas. Esta que é a verdade. Natureza nos traz grandes e belas lições. Quando trabalhamos o estresse mental, né, é sabido que nós acumulamos no dia a dia uma série de hábitos mentais que vão se deplorando com o passar do tempo, né? O halterofilismo mental é o ponto inicial para a eliminação dos excessos. Eu diria, a meditação é excelente para nós equilibrarmos os excessos, limparmos os nichos mentais que nós temos de tanta sujeira, de tantas informações desnecessárias, que às vezes não cabe tempo para uma leitura. Parece que não tem mais espaço para uma leitura boa. Hoje vivemos no mundo das postagens, das mensagens rápidas e bonitas. Eu participo disso. E não é um erro. É muito bom que você abra, quanto mais mensagens você ler, mas não estudamos mensagens. Nós estudamos os livros que lemos. Então, não podemos abandonar a nossa leitura, né? Então, o estresse mental, que nos é dado como exemplo dos excessos, nós temos que limpar, desaprisionar de dentro de nós, do nosso mundo interior, que não conseguimos, muitas vezes, como falei, ver um passo além. Limpar-nos espiritualmente é um trabalho de limpeza de dentro para fora. Aliás, tudo que é belo na construção de nós mesmos, nada é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. É daí que nos limpamos, é dali que nós entramos em sintonia com Deus, com Jesus, com a espiritualidade superior, é dali que nós nos conhecemos quando nós meditamos. Então, é desse silêncio, sairmos desse barulho mental, e entrarmos no silêncio interior. Viajarmos nas estrelas e trabalharmos todo o nosso ser. O excesso mental, que dá o estresse, né? Ele traz a angústia, traz a depressão e a ansiedade. E isso, quando não curado, leva muito, infelizmente, ao suicídio. Aqui nós trouxemos mais uma vez para falarmos do nosso querido Francisco de Assis, né? Que foi o exemplo do desprendimento. Nós estamos falando dos excessos, mas São Francisco era o exemplo do desprendimento, né? Ele adotou a pobreza completamente. Suas roupas muito simples, seus ensinamentos majestosos, porque cheios de amor, né? Majestosos no amor, né? Cheios de grandeza, cheios de pureza, cheios de entendimento. Isso, meus irmãos, como dizem por aí, isso não tem preço. O exemplo de São Francisco, né? Ele se desprendeu dos bens materiais para se verticalizar dos bens espirituais e conseguiu. Esse amado e querido, esse jovem que tinha tudo, a riqueza material, tudo abandonou, não é mesmo? Emmanuel, comentando a passagem de Marcos 8,36, pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo, o mundo todo e perder a sua alma, quando Jesus pergunta isso para nós, de que adiantaria? Agora, olhamos aqui nós para nós mesmos. Adiantaria alguma coisa? Nós
ganharmos o mundo todo e perdermos a nós mesmos, às vezes por milênios, séculos e séculos perdidos em nós pelos excessos? Na maioria das lições que aprendemos com os irmãos desencarnados, nas suas dores e nas suas lutas, nos seus desafetos ou nos seus excessos de afeto, como os encarnados, é isso que nós encontramos para aqueles que tiveram muitos bens materiais, fortunas grandes, mas que perderam a si mesmos. Então, é isso que nós temos que ver. Então, ele faz um abreviamento como o apego ao supérfluo é introdução à loucura. Às vezes a gente pensa, nossa, Emmanuel às vezes nos parece um tanto exagerado para os dias de hoje. Não é. Aliás, nos dias de hoje tem muito disso. Apegarmos-nos ao supérfluo, à beleza, à estética, ao corpo, ao burio do corpo, esquecendo que nós somos uma alma momentaneamente naquele corpinho, mas nós somos espíritos eternos, né? Então, que o apego ao supérfluo é a introdução à loucura. Juntar abusivamente é motivo de aflição e inutilidade. Juntar abusivamente. Porque tem pessoas que têm esta mania, esse vício, aí é um vício de comprar. E compra muito. E nesse tempo aí que não podemos, nós todos, estarmos nos lugares e as lojas por um grande e longo período ficaram fechadas, né? Muitas começaram a atender para poder sobreviver, a atender da porta. Então, as compras, elas começaram a uma nova modalidade. Tudo passou praticamente 100% pela internet. Então, o que deu isso para muitas pessoas? O vício dos exageros das compras. Outro item que ele vem, o que nós já falamos, ele diz, alimentos guardados, valores a caminho da podridão. Roupas em desuso, como vimos, é o asilo das traças. Demasiados recursos amoedados é tentações para os descendentes. E não é verdade? Quantos desentendimentos, desencarna o pai, daqui a pouco desencarna a mãe, ou às vezes a mãe leva alguns anos a mais, ou vice-versa, e aí começam a luta árdua pela tal das heranças e as divisões. Isso é terrível. Em outras palavras, quando nos agarramos ao efêmero, ao transitório, estamos no campo do quê? Da ilusão. Principalmente nós que temos um conhecimento da lei da reencarnação. Então, nos agarramos no efêmero, nos agarramos só ao que é transitório, estamos o quê? Perdidos numa ilusão. Estamos que ficando ocos por dentro daquilo que sustemos, que é o quê? Que é a força, que é a oração, que é a fé, que é a caridade, o trabalho no bem, estender as mãos para o outro, fazer valer a presente encarnação, fazer valer. Não estou dizendo que quem não tem nenhuma tarefa fora e cuida somente do seu lar, de sua família, não é válido. Absolutamente, é válido. No mundo maior, tudo é contado. Às vezes, uma pessoa que trabalha em igrejas e templos, casas espíritas, não importa onde, no fim das contas, quando vai se puxar a sua ficha, ver-se ali, não felicidade, mas uma coisa feita por obrigação. Parece que aí diminui os créditos. Então, que nós façamos tudo com amor, mas aquele que tem condições, um pouco de condições, ele deve sair e oferecer-se ao trabalho.
seja onde for. É para o bem, é para a luz, é para auxiliar as pessoas. Vamos trabalhar. É hora de erguer a bandeira da paz. Emmanuel também faz dentro desses excessos, ele faz em outra obra um trabalho com relação ao dinheiro, né? Dinheiro e atitude. Então, ele diz que o dinheiro é um perigoso tirano de quem o escraviza. E quando o encarceramos, ele nos encarcera. O apego ao dinheiro é uma coisa milenar, mas que muitos de nós trazemos para o hoje. Os irmãos podem estar pensando, mas como? Se eu era uma pessoa que eu era gananciosa por dinheiro há 800 anos atrás, mas são 800 anos, como hoje eu posso voltar assim? Sim, volta com os trejeitos verdadeiros, até que perdoe a si mesmo e se liberte dessas consciências já vividas, essas consciências kármicas, né, daquilo que nós já passamos, e se liberte completamente, vendo a vida de uma nova forma. O dinheiro não é para ser jogado pela janela, é para ser bem administrado, mas ele não pode nos escravizar. Ele está ali para nos servir. É diferente, né? Ligado às inteligências perversas, é causa de lágrimas para viúvas e órfãos. Então, observar onde é que nós estamos colocando os talentos que Deus nos deu, porque falar de talentos é maravilhoso, mas o que eu faço com o meu talento? Ah, é problema meu? Não, é problema de todos que estão à sua volta. E é algo que você também vai ter que responder. Então, as inteligências perversas é causa de lágrimas para viúvas e órfãos. Cuidemos das nossas inteligências e trazemos elas para a luz. Trazemos a inteligência para Jesus, para o trabalho no bem e no amor. Orientado na direção do progresso, é fonte de luz para toda a humanidade, com certeza. Quando nós somos orientados na direção do progresso, aceitamos a orientação e passamos então a seguir a orientação e estudar ainda mais, nós somos fonte de luz. E quando nós somos fonte de luz, estamos auxiliando a humanidade. Então, meus amigos, que nós possamos, nesse momento, trabalharmos, né, dentro do nosso coração, dentro do nosso ser, para melhorar os nossos excessos naquilo que é físico, naquilo que é moral, naquilo que é espiritual, né? Ele fala, seguindo, né? Fujamos da retenção de qualquer coisa sem espírito de serviço. Emmanuel e todos os espíritos trabalham muito nisso, nos auxiliando ao trabalho. Dr. Bezerra tem uma frase que aprendemos há muitos anos. Numa das primeiras psicografias que recebi dele, a frase inicial, ela começou assim, o médium começou a escrever assim. Minha filha, quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Fecha aspas, abre aspas, fecha aspas. E compreendi perfeitamente o que ele quis dizer. Então, o que fomos fazer? Fomos nos preparar para o trabalho, né? Ele diz que as próprias águas da natureza, sem benefício algum, formam zonas infecciosas. E é verdade. Águas paradas, que não são ativas, elas não podem ser bebidas. Elas têm de ser jogadas fora. Fala novamente que a avareza é a centralização doentia, que nós temos que melhorar. Amontoar vantagens financeiras pode ser fonte de ódio dos vizinhos
e de muitos familiares. Não nos esqueçamos nisso. Amontoar vantagens financeiras. Quando alguém muda o seu padrão de vida e arruma um excelente emprego, se prepara para aquilo, ou ganha algum dinheiro extra que não estava guardando, ou uma promoção, seja o que for, que nós temos conhecimento daquilo, aquilo deve ser motivo de alegria para nós. Motivos de alegria. E não motivos de sentimentos baixos, né? Porque não eu, né? Temos que pensar nisso. Então, acreditamos que o tempo, como diz o também amado Dr. Bezerra, ele urge para todos nós. E reconhecer que nós viemos de como é que nós saímos do ventre de nossa mãe. Nós saímos nus e assim voltaremos para a vida espiritual, né? Então, uma coisa é necessária, que amontoemos muitas coisas aos olhos do olhar complacente de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando nós fazemos para o outro, é para Ele que nós estamos fazendo, né? Os excessos, os apegos e os excessos nos impedem um retorno mais suave. Nos impede. Porque, como diz a juventude, entre aspas, quando a ficha cai, às vezes já é tarde. E aí nós temos que fazer um novo recomeço numa próxima oportunidade de reencarnar. Mas a vida, ela é bela e ela é maravilhosa e é para ser vivida com alegria e com intensidade. Os excessos não nos inibem a felicidade, não nos inibem a sermos felizes, sermos contentes, trabalharmos no bem, na verdade, com a justiça. Nós temos que aprender a controlar aquilo que temos, aquilo que fazemos, o olhar que nós temos para certas coisas, o pensar que nós temos sobre determinados assuntos. E amontoar muitas coisas em trabalho do bem para nosso Senhor Jesus. Acreditamos que, para esse momento, nós ficamos por aqui com esse estudo do excesso que Emmanuel nos trouxe nessa bela obra. Nós desejamos a todos muita paz. Desejamos a todos que a Terra entre em paz. Se a humanidade pudesse dar as mãos e orar. Uma amiga querida me falou esta semana que passou, mas ela disse, aspas, tu sabe que nós podemos parar com tudo isso, né? Eu disse, sei. Pela oração, fecha aspas. E não é utopia. Se o mundo inteiro, cada qual em sua filosofia, em sua crença, cada qual em seu Deus, não importa a forma que o chamemos, se nos prostrarmos e rogarmos a Jesus, que tenha misericórdia de nós, e que mais uma vez nos livre de tudo isso que se formou entre esses dois países. São homens, seres humanos igual a nós. Então, quando nós temos esses sentimentos desagradáveis, que às vezes criam pequenas guerras dentro de casa, imagina eles, que cada um quer para si.
defender o seu quinhão. Oremos, meus amigos, oremos, para que o prejuízo não seja tão grande quanto muitos estão esperando. E nós aqui vamos agradecer. Fechamos os olhos, inspiramos profundamente. Trazemos Jesus à tela mental. E como estamos falando em excesso, rogamos a Deus nosso Pai sobre o excesso de poder. Pai amantíssimo, Deus de misericórdia, sabemos que o Senhor a tudo sabe e a tudo vê. Sabemos que o Senhor determinou aqui para a terra a presença de Jesus, o amado e divino Mestre. Permita então, Senhor, sendo a Terra um planeta que está caminhando para a regeneração, um planeta azul tão maravilhoso, tão belo, Senhor, com belezas inenarráveis, permita que a paz se aproxime do orbe terrestre, que os milhões de espíritos trabalhadores dessa seara, em nome do Cristo, se aproximem desses irmãos que dirigem esses países, apaziguando egos, teimosias milenares de eras outras, para que o mundo se acalme e que a humanidade consiga adormecer e despertar em maior serenidade e paz. Mas que seja feita, Senhor, a vossa vontade. Mas sabemos que a vossa vontade, pelo que aprendemos, não é a guerra, mas é a paz, a fraternidade universal, a união dos povos, de todos os povos. Receba a nossa prece, querido Pai, para que possamos fortalecer a egrégora planetária, auxiliando esses espíritos de luz, esta Pleiade que trabalha em prol do planeta, a pacificar, pacificar, pacificar. Sabemos que nossos lares são abençoados, sabemos que o amor nos envolve, que somos amparados e que somos protegidos. E por tudo isso, somos agradecidos, hoje e sempre, Senhor. Graças a Deus. Tenham todos momentos de muita paz e até breve.